Áudio. Hoje é segunda-feira, dia 2 de outubro já de 2023 e a gente, como o professor bem disse, estamos ao vivo aqui na TVT com o programa Geopolítica em Foco. A gente sempre lembra você aqui nesse início que você pode acompanhar essa edição do programa Geopolítica em Foco pelo canal da TVT no YouTube. O endereço é youtube.com/redetvt e é claro, ele já se apresentou, já está aqui com a gente, o nosso querido professor, sociólogo e escritor Lejane Birhan, já trazendo, né, professor, os nossos destaques dessa edição. Porque hoje a gente vai falar sobre Revolução Chinesa. Acho que você já adiantou isso aqui pra gente? Já, e falei um pouco das manchetes, né? Então vamos começar pela efeméride, é isso? Exatamente, a gente começa agora com a efeméride, nossa vinheta já vai rodar no ar. Professor, 74 anos da Revolução Chinesa, qual é a análise e o balanço que você faz desse longo período aqui pra gente? Então, esse final de semana foi ontem, dia 1º de outubro, não é uma efeméride redonda, né? Redonda é 75, 80, 100, né? 74, mas nós lembramos todo ano, porque é um evento de tamanha importância. O interessante é o número 74. Eu não sou místico, não sou cabalístico, não tenho nada com a numerologia, mas a Revolução Russa durou 74 anos, de 17 a 91. E a Revolução Chinesa ontem completou 74 anos, hoje e um dia. Portanto, quebrou-se aí a marca histórica de 74. Então, nós estamos entrando no 75º ano da Revolução, com muitas vitórias. 800 milhões de chineses saíram da pobreza, a miséria não existe mais na China, o analfabetismo praticamente foi zerado, muitas conquistas do socialismo e aos poucos nós vamos falando da República Popular da China. Muito bom. Professor, e a gente já segue aqui para o nosso próximo continente, vamos para a Europa agora. Professor, vamos falar sobre a Espanha, porque na sexta-feira Alberto Núñez Feijóo fracassou mais uma vez na tentativa de formar um governo e dar à Espanha um fim para esse impasse político que o país se encontra desde julho do ano passado, quando ocorreram as eleições gerais por lá. Professor, o que a gente tem daqui para frente na Espanha com todo esse imbróglio envolvendo o Alberto Núñez Feijóo? Como a Constituição espanhola prevê, quem saiu vitorioso em número de votos ganha o direito de tentar formar um governo. Ninguém faz 50% mais um sozinho em um sistema parlamentarista. Então, esse cara de extrema-direita, do PP, queria se aliar com o tal do Vox, são partidos fascistas na Espanha, não é? E ele não conseguiu. Durante 2 tentativas, faltaram 4 votos para ele atingir 50% mais um, que seria 176, ele teve 172. Você veja como existe uma firmeza. Entre uma votação e outra, ele não ganhou nenhum deputado, e a diferença foi exatamente 4 votos. Resultado: o que teve segundo lugar, que é o atual primeiro-ministro, que ainda governa o país, Pedro Sánchez, ganha agora o direito de tentar formar uma coalizão que tenha 176 votos no mínimo. Eu, que não morro de amores pelo Sánchez, ele é a favor da guerra, ele manda arma para a Ucrânia, ele não é um cara que se possa dizer de esquerda, mas é incomparavelmente melhor do que esse Feijóo que foi derrotado. Então eu fiz questão de abrir a nossa semana com esse comentário, porque isso aconteceu na sexta-feira, depois que nós já tínhamos terminado o nosso programa. Mas nós vamos acompanhar esse desenrolar da Espanha. Muita coisa para rolar por lá ainda, com certeza, professor. Agora, professora, 2 semanas das eleições, 1 milhão de pessoas protestaram contra o governo na capital da Polônia. O que acontece pertinho dessas eleições por lá, professor? Então, a eleição na Polônia, sem ser o próximo domingo, dia 8, é o outro, dia 15.
E a Polônia é governada por uma coalizão de extrema-direita, que, percebendo a impopularidade do apoio à guerra, nas últimas semanas, e nós noticiamos aqui, comentamos, analisamos, não é só noticiar, eles então deram um passo atrás e disseram que estão parando de fornecer armas para a Ucrânia. Eu acho tarde demais. Veja o tamanho dessa manifestação na capital, né, Varsóvia. Uns falam em 1 milhão de pessoas. Este é um partido de oposição liderado por uma pessoa que não é de esquerda, mas é contra enviar armas, é contra a guerra, né, não é contra a saída da OTAN também, né? Mas ele, então, é menos ruim do que esse que governa o país, que é um completo subordinado ao imperialismo. Então, eu ainda não tenho certeza se, com toda essa força que eles demonstraram, eles ainda têm condições de sair em primeiro lugar e ganhar o direito de formar governo. Vamos aguardar ainda, tem ainda, a partir de hoje, 13 dias, e nós vamos noticiar aqui todo o desenrolar. Maravilha. Professor, a situação está complicadíssima no leste europeu. A gente vai falar agora sobre a Turquia, porque a sede do governo turco foi alvo de um atentado terrorista. O ataque terrorista feriu policiais e também terminou com a morte de 2 suspeitos. Em resposta, a Ankara destruiu também um grupo curdo em áreas nobres do Iraque. Disputa territorial na região. Professor, o que você traz as suas explicações aqui para a gente sobre o que acontece nesse momento lá na Turquia? Bom, este atentado não tem nada a ver com o conflito na Ucrânia. O Erdogan tem se posicionado, nós vamos ver aí a imagem do momento da detonação, se for a imagem que eu estou pensando, né? Esse atentado foi praticado por um grupo chamado de curdos. É uma etnia, é um povo, olha lá, é um povo, talvez o maior povo, são 30 milhões, que não tem um país. Tem muitas etnias que não têm país. Eu mesmo sou descendente de assírios e não tem país. Existem arameus, os palestinos não têm um país ainda, tomaram todas as terras deles. Os curdos são a maior dessas etnias. As outras etnias são 15 milhões, 10 milhões, 5 milhões. Os curdos são a maior. Eles sonhavam em ter o Kurdistão quando acabou a Primeira Guerra Mundial, no Tratado de Versalhes, em abril de 1919, mas a Inglaterra deu-lhes um golpe, havia prometido, mas não cumpriu. E se não criou naquela época, eu acho hoje quase impossível criar um Estado, porque eles reivindicam um Estado do Kurdistão para ser formado, e aí a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irã perderiam pedaços dos seus territórios. Quem é que está disposto a abrir mão de território? Agora, o maior inimigo deles é, de fato, a Turquia, que ocupa aquela região do noroeste da Síria e impõe ao povo curdo um sistema ali quase que de terror ali, né? Então eles estão reagindo, eles têm uma guerrilha muito ativa do PKK, que é Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o líder deles Öcalan, o nome dele, está preso, né? Então eles vão fazendo essas operações e o Erdogan vai responder com mais violência. Vamos também acompanhar. Perfeito, com certeza a gente vai acompanhar tudo que está acontecendo lá na Turquia. Professor, e agora sim vamos falar de guerra entre Ucrânia e Rússia. Professor, e o ex-primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, venceu as eleições parlamentares no país. Logo após a vitória, ele disse que fará de um tudo, para garantir que as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia comecem o mais rápido possível. O que a gente pode esperar, professor, depois dessa vitória de Robert lá na Eslováquia? Esse país, Eslováquia, é da Europa Oriental, fazia parte da Tchecoslováquia, que se desfez, como a Iugoslávia se desfez, era um país socialista, a Iugoslávia se desmontou em 7 países. A Tchecoslováquia se desmontou em 2, República Tcheca e a Eslováquia.
Bem, esse cidadão que nós estamos vendo é de um partido dito social-democrata, que não é de esquerda. Mas vejam, o assunto guerra na Ucrânia está polarizando toda a Europa, porque a Europa está afundando, por a sua Comissão Europeia está subordinada completamente ao projeto imperialista dos Estados Unidos. Nós vamos ver agora, inclusive daqui a pouco, se der tempo, se não amanhã, essa questão da crise da dívida nos Estados Unidos e está refletindo no fim da ajuda financeira que... obrigado. No fim da ajuda financeira que os Estados Unidos estão dando bilhões para a Ucrânia. Então está dividindo o mundo inteiro a guerra na Ucrânia. Agora, volto a dizer, o fato deste candidato a primeiro-ministro ter vencido as eleições, ele venceu com 23% dos votos. Ele tem que buscar mais ainda 27% para ver se forma governo. Então, como quem faz a maioria, mesmo sendo 22%, 23%, ele sai com uma vantagem, ele ganha o direito de fazer uma composição. O que é a composição? É oferecer ministério para outros que têm afinidades com a sua posição política. Mesmo não sendo uma pessoa de esquerda, eu, evidentemente, estou torcendo para ele conseguir formar um governo, porque será um governo que não vai mais apoiar esta guerra na Ucrânia e será uma grande derrota para os defensores da guerra. Vamos acompanhar também nos próximos dias. Vamos sim, professor. E olha só as notícias vindo da Rússia. O ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, mandou um recado para os britânicos e também para a Alemanha. Ele disse que qualquer soldado britânico treinando em tropas ucranianas serão alvos legítimos, né, professor, para as forças russas. E nesse sentido também declarou que o fornecimento de mísseis da Alemanha à Ucrânia também levaria a Rússia a estar dentro de um direito internacional com ataques às fábricas alemãs que fabricam esses mísseis também. Perigoso demais, professor, essas ameaças vindo da Rússia. Como é que você analisa esse contexto? Então, o Medvedev é carne e unha com o Putin, mas bate e assopra, né? Quem bate é ele. E o Putin sempre tentando mostrar que ele é mais ponderado, etc. Mas é a mesma coisa, é o mesmo partido. Um sai do governo, vai para primeiro-ministro, outro sai do primeiro-ministro, vai para presidente. Eles dois governam em revezamento desde o ano 2000. Então nós estamos 23 anos da chamada era Putin alterando com Medvedev. Ele é um homem fortíssimo lá, ele é o secretário-geral, é o comandante do Conselho de Segurança Nacional, né? E aprovaram por unanimidade as operações militares especiais. Que recado que ele mandou? Esta notícia é uma resposta que ele deu ao primeiro-ministro da Grã-Bretanha, que disse que está estudando mandar instrutores militares ingleses para ajudar a Ucrânia. Isto caracteriza o ingresso da Inglaterra na guerra da Ucrânia. E da OTAN, porque a Inglaterra é membro da OTAN. Então, mas aí o ministro, o que ele falou? Não, isto não vai acontecer agora. Nós queremos esperar aí para ver como é que as coisas vão se desenrolar. Como quem diz, olha, pode ser até que no horizonte se apareça ali uma proposta de suspensão da guerra, então eu não vou entrar agora e me expor. Mesmo não mandando os instrutores militares, o Medvedev já foi e bateu. Se mandarem, eles serão alvo legítimo, ou seja, vou poder atacá-los e matá-los. Então, ali, bateu, levou. Ali ninguém leva desaforo para casa, não. Ai, paz. Professor, e a Ucrânia elaborou um plano para uma grande ofensiva na região de Kherson e também de Zaporizhia. Com essa medida, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está sendo acusado por lá de um disfarce para tirar um dinheirinho do Ocidente. É isso mesmo, professor? Você concorda com essa análise? A análise dele, sim. Dia 5 agora faz 120 dias que começou, dia 5 de junho, a tal da contraofensiva que iria retomar todas as 4 províncias e a Crimeia que foram ocupadas pela Rússia. Eles não conseguiram recuperar 1 quilômetro quadrado de território. Então, eles estão num palco de aranha,
Eles estão divididos na estratégia. Você veja que nós noticiamos aqui alguns ataques à base de Sebastopol da Crimeia. Ou seja, eles estão meio que abandonando aquelas 4 províncias e estão concentrando na Crimeia. Isso tem uma divisão no centro de comando estratégico. Eu acho que, na verdade, quem está dividido não é o alto comando ucraniano, mas é o alto comando dos Estados Unidos, que eles que mandam na guerra. Agora ele anuncia uma contraofensiva muito particular na região de Kherson e Zaporizhzhia. Então, como quem diz, estou abandonando todo o Donbass, né? Donetsk e Lugansk, já estou dando mesmo como perdido. Vou fazer uma tentativa aqui. Aí vem este analista, com toda a razão, porque o Zelensky é hoje um dos homens mais ricos do mundo, porque ganha dinheiro com a guerra, ele vai e acusa, com razão, porque, veja, semana retrasada, ele demitiu o ministro da Defesa e os 7 vice-ministros por corrupção. É muito dinheiro que estão mandando para lá e uma parte desse dinheiro vai para o bolso das pessoas individualmente. Então ele acusa o Zelensky de querer ficar mais rico ao propor uma nova contraofensiva que não vai dar absolutamente nada. Certo. Professor, e tem russos da extrema-direita lutando, colaborando com as forças ucranianas na guerra. Que análise é essa, professor? Fala pra gente de Denis Kikitin e qual movimento ele está liderando por lá na Ucrânia nesse sentido. É interessante essa notícia que veio lá do jornal Guardian da Inglaterra, um jornal equilibrado. O mundo inteiro, a divisão hoje é a guerra na Ucrânia. É quem defende o fim da guerra e quem defende continuar a guerra. Essa é a divisão. A direita e a extrema-direita, eles apoiam a guerra. O Trump é uma exceção. Por quê? Se ele tivesse no poder, ele estaria apoiando essa guerra. Como a guerra é um desgaste interno, que nós vamos ver se der tempo hoje, se não amanhã, né, o Congresso dos Estados Unidos não aprovou enviar dinheiro para a Ucrânia neste momento. Então nós vamos explicar por quê. Aí ele, do ponto de vista eleitoral, está dizendo, não, olha, se eu ganhar a eleição, eu paro essa guerra. Mas ele é a favor da guerra, né? Tanto republicanos como democratas, eles fizeram muitas guerras, né? Bem, e aí mostra que gente de extrema-direita russa, que faz oposição ao Putin, né, eles estão, então, mudando para a Ucrânia, mudando de lado e estão combatendo as tropas do seu próprio país ao lado da Ucrânia. Esses caras são neonazistas. Como neonazista é o que mais tem hoje na Ucrânia. Então há uma coerência muito grande, evidentemente. Esses caras saem da Rússia para combater a própria Rússia. E por falar em nazistas, ainda repercute os aplausos no Parlamento do Canadá, que a gente noticiou aqui nos últimos dias no Geopolítica em Foco. E após os aplausos que foram proferidos no Parlamento lá do Canadá, inclusive com a presença de Volodymyr Zelensky, os canadenses, a população quer saber como que um militar conseguiu viver por tantos anos, militar que lutou ali, nazista, né? Conseguiu viver por tantos anos lá no Canadá. Agora é o questionamento que os canadenses comuns estão fazendo por lá, não é isso, professor? Nós falamos aqui que isso iria render muito ainda, né? Já caiu o presidente do parlamento, o Trudeau demorou, mas pediu desculpas, o Zelensky ainda está quietinho. Mas um cidadão médio do Canadá, que é minimamente informado, começou a perceber, está indignado e quis saber por que o parlamento aplaudiu de pé um nazista. Né? Não era lá um nazista que comandou grandes tropas, era um jovem, mas um nazista que nunca pediu desculpa de nada, que fugiu da Alemanha e conseguiu reconstruir a vida no Canadá. Né? Então o povo está indignado. É preciso dizer, Naama, eu estudo história é uma disciplina muito importante, mas eu estudo história do ponto de vista dialético. Quero dar aqui um pequeno exemplo. Todo mundo sabe que na história teve lá o Holocausto na Alemanha, que matou 6 milhões de judeus, alemães, comunistas, etc. Isso todo mundo sabe. O que a história não ensina é por que o povo alemão apoiou um governo que matou 6 milhões de pessoas. Quem é o culpado disso? Então, é nesse sentido que o nazismo, o fascismo são inimigos
da humanidade. E o imperialismo estadunidense só ajuda a que eles cresçam. Perfeito. Professor, e ainda dá um tempinho, a gente tem um tempinho aqui para a gente ir para a América do Sul. Vamos lá. Professor, o jornal inglês The Guardian fez um editorial alertando sobre os riscos que a democracia na Argentina corre com o candidato presidencial Javier Milei. O editorial destaca que a frustração que os argentinos estão com a economia e o avanço da pobreza no país é grave, mas adverte que o candidato de extrema-direita seria um erro grave na Argentina. Todo cuidado é pouco com essa candidatura, professor? Todo cuidado é pouco, e mais um jornal, no seu editorial, quem escreve o editorial é o dono do jornal. Nós já trouxemos aqui a opinião do The Economist, do Financial Times. Ou seja, a direita internacional, os financistas, eles estão preocupados com a vitória desse cidadão. Aliás, este final de semana teve o primeiro debate dos candidatos, e eu vou repercutir isso amanhã, porque nós ainda estamos decantando aí, eu assisti trechos, não é, do debate, mas esse Javier Milei é um homem de extrema direita. O Sérgio Massa já o passou, já está em primeiro nas pesquisas, mas o problema é o segundo turno. Nós não sabemos o comportamento da que está em terceiro lugar nas pesquisas, Patrícia Bullrich, que lado ela poderia tomar. Mas isso nós vamos analisar com mais calma amanhã. O mais importante nesse editorial é que mais um órgão de imprensa se vê preocupado com o resultado do que pode acontecer na Argentina. Este Milei, ele é tão ultraliberal que até o Banco Central ele pretende acabar, e disse isso no debate este final de semana. Então é bom que esses órgãos de imprensa vão alertando isso, e aquilo que eu falei logo no primeiro dia que saiu o resultado das primárias, mesmo ele tendo ficado em primeiro lugar, eu acho que ele não vencerá. Deve vencer o candidato do peronismo moderado, que é o Sérgio Massa, que foi muito bem ontem no debate. Perfeito. Professor, a gente tem aqui outras questões, mas o nosso tempinho já vai chegando ao fim, então com certeza a gente traz as demais questões envolvendo inclusive a América do Sul no nosso programa de amanhã. Mas antes de a gente se despedir dessa edição do Geopolítica em Foco dessa segunda-feira, a gente sempre lembra, né, professor, que a gente tem um canal, o professor Lejane Mirhan tem um canal para falar com você, telespectador da TVT que nos assiste sempre aqui no Geopolítica em Foco. Se você tiver dúvida, sugestão de tema, quer saber, quer alguma análise específica sobre as notícias internacionais, o professor Lejane Mirhan tem um número de WhatsApp que aparece aqui embaixo do seu telefone com o DDD 19 98 196 3145, papel e caneta na mão, anota, porque o professor, ele separa ali depois os questionamentos, as sugestões e traz pra gente na sexta-feira no quadro Fala Aí, Professor. Esse com certeza é um canal de comunicação aqui, de interação entre a gente da TVT, o professor Lejane Mirhan e você que nos assiste dia a dia aí e sempre acompanha as fantásticas análises do professor Lejane Mirhan. É isso, né, professor? Tchau, até amanhã. Até amanhã, e assim a gente se despede do programa Geopolítica em Foco, lembrando que amanhã nós voltamos aqui pontualmente às 10h30 da manhã. Até já, boa semana!